Bem-vindo ao canal. Eu sou Stephanie e serei a sua capitã na viagem pelo conhecimento. Hoje vamos desvendar os mistérios dos números inteiros, aprendendo as suas operações. Você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir com esse conjunto, aplicando esse conhecimento no seu dia a dia, sem decoreba e aprendendo passo a passo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aí a sua inscrição, ativa as notificações para toda vez que for lançado vídeo novo no canal, você seja o primeiro a ser avisado. E tem mais, assim você potencializa suas notas e de bônus contribui para o crescimento desse canal. Então, tá esperando o quê? Se inscreve e tem mais, hein? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa especial para você. Não vai perder, fica comigo até o final. Eu volto já. Vamos iniciar nossa viagem? Operações com inteiros. Primeiro, você recorda o que são números inteiros? São números que não possuem uma parte decimal, ou seja, não possui vírgula, ele é completinho. São números que têm parte negativa e positiva, tá? E que os números negativos a partir do zero vão para a sua esquerda diminuindo sempre, quanto mais distante do zero, menor ele fica, e os números à sua direita, eles vão crescendo a cada maior distância do zero, ok? Se você não assistiu meu vídeo sobre números inteiros, não sabe o conceito, não sabe o que é o valor do módulo, isso é muito importante. O uso da reta numérica é super importante nesse vídeo. Então, se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tá? Um vídeo para que você vá lá assistir e depois você volta para cá, combinado? Então, vamos continuar. Primeiro, na aula de laboratório, Silvana aqueceu certa quantidade de água que estava a 0 graus Celsius. Notou que no primeiro minuto a medida da temperatura subiu 4 graus Celsius. No minuto seguinte, a medida da temperatura subiu outros 2 graus Celsius. Qual era a medida da temperatura dessa água ao fim do segundo minuto? Lembra que eu falei para você que o uso da reta numérica ia ser muito importante para isso? Pois é, muito importante. Ela vai te ajudar a fazer essas operações sem decoreba, no passo a passo, e também facilitar o teu desenvolvimento nesse ponto, tá? Então, começa daqui. Ele disse que começou no zero, ponto de evolução estava no zero. E aumentou a temperatura, subiu. Lembra? Subiu, sentido positivo é nosso sentido para a direita. Subiu para onde? Para 4, então subiu para cá. Depois subiu mais 2, então subiu 1, 2. Vamos ver o que a gente tem, 1 mais 6, né? Mais 6. Subiu, então qual foi a medida? 6 graus Celsius. A medida do aumento foi de 6 graus Celsius. Como assim, professora, 6 graus Celsius? Gente, para fazer operações com números inteiros na reta numérica, basta você pegar a primeira parcela, tá? Então, vamos organizar aqui, ó. Eu tenho mais 4 com mais 2, que são subiu e subiu, né? Você vai pegar a primeira parcela a partir do zero. Se for positivo, você vai caminhar para a direita. Se for negativo, você vai caminhar para a esquerda, tá? E aí, o que vai acontecer? Partiu do zero, foi para a direita, porque é positivo. Se fosse negativo, ia voltar para a sua esquerda, mas como era positivo, foi novamente para a direita. E assim, juntou-se, ficou na abscissa, que é o que nós chamamos esse ponto, descobrimos que ele foi para o ponto de 6 graus Celsius. Essa, gente, é a técnica de se fazer usando a reta numérica. Existe também a teórica, né? Vamos lá. A teórica diz o seguinte: a soma de dois ou mais termos inteiros de mesmo sinal, a gente vai fazer o quê? Vai adicionar os seus módulos e conservar o sinal. Peraí. Professor, a gente tem sinal de menos, como é que a gente soma isso? No números inteiros, isso é possível, tá, gente? Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar e adicionar os módulos. Mas o que é módulo? Lembra? Você já assistiu o vídeo anterior?
Então, você já sabe o que é módulo. Mas, recapitulando, módulo é a distância que o número tem do zero, certo? Então, o módulo de menos 2 é 2, porque a distância é sempre positiva, lembra? E a gente sempre representa como sendo módulo de 2 é igual a 2 e módulo de 3 menos 3 é igual a 3. Sempre positiva, pois a distância não pode ser medida negativamente. Então, o que nós fazemos? Adicionamos módulos. E aqui vai ficar 5. E conservamos o sinal. Existe uma regrinha, tá? Que eu vou colocar aqui no vídeo para você entender. Que regra é essa, professora? Sinais iguais. Soma-se e conserva o sinal. Sinais iguais. Soma-se e conserva o sinal. Ok? Então, você vai aprender. Você pode usar reta numérica, você pode usar esse conceito teórico, ou você pode usar a regrinha. A decisão é sua, tá? Então, se você, por exemplo, pensa assim, se você está devendo 12 reais, né? Estou devendo 12 reais. E aí, eu aumento a minha dívida. No caso, eu adquiro outra dívida de 12 reais. Você vai ficar com saldo positivo? De forma nenhuma. Você vai ficar com o quê? Menos 24 reais. Você estava devendo 12 e adquiriu uma dívida de mais 12, né? Ficou com o quê? Menos 24 reais. Está devendo 24 reais. Então, você vai pensar sempre assim, tá legal? Segunda situação agora. Em casa, Fernando havia congelado um suco de uva, o que fez a medida da temperatura do suco ir de 0 para menos 3 graus Celsius. Para o lanche da tarde, colocou o suco no micro-ondas e levou a medida da temperatura em 6 graus Celsius. Elevou, né? Quantos graus Celsius passou a medir a temperatura do suco? Olha lá. Vamos reescrever? Ele estava em menos 3 graus Celsius e aí aumentou para 6 graus Celsius. Lembra disso? Aí tem essa importância aqui. Olha lá. O que nós temos aqui de importante? Lembra? Ponto inicial, 0. Negativa, a primeira parcela é negativa. Então, vou caminhar para que lado? Vou caminhar para a minha esquerda. Muito bem, então vamos lá. 1, 2, 3. Fiquei aqui no 3. E agora? Ele elevou, ele aumentou. Em quanto? Em 6 graus. Então, vamos lá. Se aumentou, eu vou para onde? Minha direita. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fiquei com 3 positivo, tá? Essa é a forma de você fazer usando a reta numérica, mas também existe a forma de fazer teórica, que é a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo seus valores absolutos, ou seja, os valores dos seus módulos, e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Então, vamos lá. Eu tenho o valor absoluto de 3, que é o módulo, que é 3. E tenho o valor absoluto de 7, que é quem? 7, né? Menos 7, que é 7. O que eu vou fazer? Vou subtrair o maior módulo do menor módulo e vou ficar com 4. O quê? E vou pegar o sinal do maior módulo, que é quem? 7. Vai ficar menos 7. Tem a regrinha também, tá? Que regra é essa, professora? Como é que funciona? Da maneira seguinte. Como é que funciona essa regra? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Regrinha aqui embaixo. Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior módulo, ok? Continuemos. E o que eu quero te dizer com isso? Pensa também da seguinte maneira. Se você tem 3 reais e paga uma dívida de 7 reais, você fica devendo ou você fica com saldo positivo? Você fica devendo. Se você tinha 3 reais e estava devendo 7 e pagou esses 3, você ficou devendo 4 reais. Então, quando for nessas situações, pensa assim, usa essa mentalidade, essa estratégia. Tá legal? Vamos lá. A subtração de dois números inteiros é calculado adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo número. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 7 com menos 5.
eu vou adicionar o primeiro módulo, o primeiro número, com o oposto do segundo módulo. Quem é o oposto? Menos 5. Com isso, o que nós temos aqui? Ah, professora, nós temos aqui uma soma de sinais iguais, que aí eu já sei que eu vou repetir o sinal e vou somar os números. E aí eu vou ficar com 12. Certo? Assim que funciona. Quando eu tenho a subtração de dois números inteiros, eu vou fazer o quê? Vou adicionar o primeiro número com o oposto do segundo. Que é o oposto, professora? Lembra? Vai no meu vídeo assistir, hein? Oposto são os números que têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância do zero, porém sinais trocados, estão distantes do zero. Certinho? Antes de começarmos a explicação sobre multiplicação, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no meu canal? Já ativou as suas notificações? Já deixou aquele joinha? Faça isso, contribua para o crescimento desse canal e ainda de sobra, alcance as suas melhores notas. Então, e tem mais, você está até aqui, continua firme, porque ainda tem no final desse vídeo surpresa para você. Não estou brincando, tem uma surpresa para você no final desse vídeo. Então, vamos continuar nossa aula. Gente, multiplicação. Pensa assim, você tá lá na cantina da sua escola ou tá na bodega perto da sua casa e aí você vai lá e diz assim, tia, anota para mim aí um salgado de R$ 2. E você passa o dia todinho fazendo isso e 3 vezes ao dia você vai lá e pede para ela anotar um salgado de R$ 2. No final desse dia você vai ficar com quanto? Com R$ 6 negativo, não é? Você vai ficar devendo R$ 6 na cantina ou R$ 6 da sua bodega, não é verdade? Existe, gente, na multiplicação, uma regra de sinal importante. Vou colocar aqui para você entender, tá? Vem aqui no ladinho, vou colocar para você. Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com mais é mais. Ou é menos, tá? Vou corrigir e repetir. Se você está devendo R$ 2 durante 3 vezes ao dia, você fica com a dívida de menos R$ 6. Então, você vai ficar com menos com mais igual a menos. Como na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, mais com menos vai ser igual a menos. Agora, se você está devendo R$ 6 da cantina e você vai lá e retira a sua dívida pagando, você vai ficar com o quê? Com saldo positivo. Você vai ficar com R$ 6 positivo para você ir comprar de novo, não é verdade? Então, menos com menos vai dar mais e mais com mais vai dar mais. Pensa assim. Inimigo do meu amigo é o quê? Meu inimigo. Né? Amigo do meu inimigo é o quê? Meu inimigo. Apesar que a gente não tem isso, né? Pelo amor de Deus. Menos com menos. Inimigo do meu inimigo, meu amigo. Quem comigo junta, soma, né? E mais com mais, mais. Amigo do meu amigo, meu amigo. Entendeu? Essa regra não funciona apenas para a multiplicação. Ela também funciona para a divisão. Na parte teórica, funciona assim. Se nós temos uma multiplicação com fatores de sinais iguais, o produto vai ser positivo. Se nós temos uma multiplicação de fatores com sinais diferentes, o produto vai ser negativo, ok? E na divisão, professora? Na divisão é assim. Se nós temos, temos um quociente positivo quando o dividendo e o divisor são o mesmo sinal. Se o dividendo e o divisor tiver o mesmo sinal, aí vai ser positivo. Se o dividendo e o divisor tiver sinal diferente, aí vai ser negativo. Que funciona a mesma regra de sinal. Mais com mais, menos com menos, certo? Gente, aí você pergunta, para que danado eu vou estudar isso?
Aí você pergunta, onde é que eu uso os números inteiros? Para que eu vou usar os números inteiros? Vou te responder essa pergunta agora. Os números inteiros estão presentes, gente, no fuso horário. Você já viajou? Ou você pensa em viajar quando ficar mais velho? Então, a diferença no fuso horário, olha, vamos passar aqui. Nós temos o mapa do Brasil e o Brasil ele é dividido em 4 fuso horários, onde Brasília é seu ponto de referência, tá? Então, as regiões que ficam a oeste de Brasília apresentam horários atrasados. Olha aqui, Brasília, oeste de Brasília, horários atrasados. Quando a gente vai para o leste, o que vai? Horários adiantados, tá? Entendeu? Então, o uso dos números inteiros funciona no fuso horário. Se nós estamos, por exemplo, em Fernando de Noronha, a gente lá, o horário daqui é exatamente, vamos dizer, 12 horas. Lá é 13 horas. É uma hora mais adiantada. Entendeu? Também usamos os números inteiros no quê? Nas contas bancárias. No cartão de crédito da mamãe. Vê lá, débito, debitei, tô devendo. E crédito quando eu pago. Olha aqui, quando nós temos o sinalzinho negativo, geralmente vem com a letra D de débito, que está devendo, ou com a letra C de crédito. Isso é o que informa, tá? E também para os amantes de futebol, temos no saldo de gol. Né, gente? Aqui, ó, gol marcado. Como é que funciona o saldo de gol para os amantes de futebol? São os gols marcados menos os gols sofridos. Então, tem o 67 menos 34. Esse Atlético Mineiro vai ter o quê? 4. 24 pontos. Positivo. Agora, Bahia. 42 menos 51. E agora? Tu tem 42 e tu sofreu 51. Ficou devendo, né? Ficou menos 9, gente. Olha que horror. Entendeu? É assim que funcionam os números inteiros negativos. E aí, gostou dessa aula? Então, vamos para a sua surpresa. Agora, gente, a parte da surpresa que nós temos. Que parte é essa? Aqui na descrição do vídeo vai ter um documento para você com todo o resumo dessas aulas, tanto da aula anterior sobre números inteiros, como dessa aula de hoje, tá? Tudo detalhadamente para você e você consegue imprimir porque está em forma de folder ou folheto, como você prefere chamar. A senha para esse acesso está aqui no vídeo. Não vou colocar na descrição para que ninguém queira ir lá no finalzinho pular, tá bom? Então tá aqui no vídeo. Aprendendo com Esté. Aprender com Esté é a senha desse documento. Então eu vou colocar aqui para você acessar esse documento, tá? Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a nossa próxima aula. Ah, não posso encerrar. Eu gostaria de agradecer a Gabriel, a Milena que comentou nesses últimos vídeos, a Enzo. Eu gostaria de mandar um beijo para Evelyn, do Antônio Fabrício, para os meninos que estão me seguindo, o Wallace, Matheus, também para David que está me seguindo. É muita gente. Então um beijo para o meu 6º ano do Fabrício Caridade. Um beijo para o meu 7º ano do Fabrício Caridade. Um beijo também para o meu 7º ano, em especial para Max. Você achou que eu não ia te dar, Max? Olhe, vem aqui compartilhar esse vídeo, comentar. Se você quer um abraço, um beijo dessa professora para você, comenta aqui, deixa suas dúvidas aqui na descrição que eu vou te ajudar a tirar e a te fazer compreender melhor os números inteiros, tá legal? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!